sejam bem-vindos a mais um Pod Fab. Assim, né? Assim, aqui, eu gosto da assim. mãozinha, a gente tem que ter o contato É pra físico. energia. A gente aqui é sempre, ela corre aqui entre a gente. Energia positiva. Sempre bom, esse casamento dá Hoje certo. o episódio é muito especial, como sempre é especial, mas a gente vai falar de um assunto que para todo mundo é importante. Se você deseja fazer uma cirurgia, é importante que você assista não só esse episódio, como os 3 episódios que vão estar aqui a seguir, né? Esse mais 2, que são do método PPP, que a gente criou especialmente para pré, per e pós-operatório. Então, é tudo que você precisa saber se você quer fazer uma cirurgia. Não só uma cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia. É importante para a sua segurança você entender essa questão do pré, do per e do pós-operatório. Então, fica com a gente e Thaís vai dar um recado. Com a doutora Fabiana ou não, isso aqui tudo vai te servir como base também, né? Para quando você chegar em qualquer outro profissional, que às vezes não tem acesso, né? Não consegue estar chegando na doutora, mas vocês já chegam lá com uma base de, opa, eu já sei o que eu tenho que perguntar, eu já sei o que ele tem que me passar, o que a gente precisa estar por dentro, tá? E antes da gente começar, você que está aqui não está inscrito, tá um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica aqui embaixo, se inscreve, porque é interessantíssimo para a gente e para você também, que vai estar sempre recebendo as notificações, né, de quando entrar vídeo novo. Tem vídeo entrando no canal todo dia. Oba! E aí, uns mais longos a gente bota por semana, né, Tem os depoimentos de pacientes, se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa história. Acho que essa tem é a as melhor pacientes forma que de você fazem entender, lá, né? Que fazem as declarações, a mudança de vida para cada uma. Então, é muito importante que vocês também conheçam, que vocês também assistam, para entender um pouquinho mais da nossa história, que já é longa e uma jornada grande de trabalho. A gente vê, né, Fábio, uma coisa assim, até pessoas próximas a gente, mas que não convivem com essa transformação diária ali, que a gente vê todos os dias, não dá o valor que merece mesmo, né? Dessa transformação, desse resgate que você faz da autoestima. Eu fico muito nervosa quando falam que cirurgia, que bobeira! Cirurgia plástica é bobagem, ou que é só ou por que aquela pessoa se incomoda com uma coisa tão simples? É só ir, pronto. Não é muito assim, não é assim, né? Não é. Só a gente sabe o que dói em cada uma de nós. O que é importante, é isso aí. E é importante, sim, que você se cuide, que você se ame, que você goste do que olha quando tá na frente do espelho, né? Porque isso é o teu empoderamento, é o que você vai transmitir diante. Se você transmite para você, né, uma boa sensação, você vai transmitir para todo mundo. Então é importante, tudo e pra todos, né? É importante que primeiro seja para você, né? E isso é tão nítido, né? Com certeza, isso muito. Exala, assim, a pessoa chega até a gente vê, né? Como é que ela teve uma das pacientes falou assim: quando eu coloco a minha roupa, o meu salto, minha maquiagem, pronto, já tô pronta para sair de casa, ninguém matar mais uns leões. Isso aí. E é assim, né, gente? A gente precisa, a mulher precisa dessa questão mesmo de estar se sentindo bem, de estar. A gente tem muito isso, né? Dessa vaidade que não é futilidade. Não, tá muito distante disso, né? É porque a vaidade, a gente vê muito na parte masculina, a virilidade, ela é muito ligada com poder, até com uma parte financeira. Sim. A mulher, ela já é muito diferente, assim, né? A vaidade, ela é totalmente ligada à autoestima, à segurança, o que ela tá passando ali, né? Então, você se cuidar, não é a gente não trabalha nunca em exagero, né? A gente não tá falando de besteira, de futilidades ali, que você fica vendo aquilo ali todo dia. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, é todo um cronograma, né? Uma programação de tudo mesmo, de estrutura familiar, estrutura financeira, né? Inclusive, isso aqui a gente vai falar muito do protocolo que a gente criou também para estar botando o paciente perfeito, né? O mais apto possível para ele estar realizando aquele procedimento. Vocês não sabem o quanto é importante e imprescindível que vocês estejam preparados para uma cirurgia. Como tudo muda, o curso de toda a história muda. A partir do momento que você está com tudo organizado, né? Do seu organismo mesmo. Está funcionando em plena hemostasia, né? Homeostasia, que é toda a questão orgânica, está organizada, funcionando plenamente. Então, a gente vai falar um pouquinho o início, né, do PPP, que é o pré-operatório, né? Hoje o episódio é o primeiro P, que é o pré-operatório. O pré-operatório,
ele é uma parte fundamental para que o pré e o pós transcorram como a gente deseja, que é pleno sucesso. E eu acho que o pré-operatório, ele inicia assim, na certeza da pessoa, da escolha, né? Do profissional e de você tomar esse grande passo, porque você já marcar uma consulta é porque você já vem pensando nisso, já vem amadurecendo, né? Aquilo realmente te incomoda. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou fazer uma cirurgia plástica. Hoje eu quero marcar uma consulta com a doutora Fabiana só pra ver. Ninguém acorda assim, né? A gente vem amadurecendo uma ideia, né? De vou fazer a cirurgia, vou me preparar para a cirurgia. Então, geralmente, os pacientes se preparam, né? E hoje a gente tem aí, né, uma gama muito grande de possibilidades de como você chega até o seu médico, né? E vamos falar aqui muito da doutora Fabiana, que o nosso foco é esse. Como que você chega nela? Você mora no Rio de Janeiro, você vem presencialmente. Você não mora no Rio de Janeiro, também é possível, né? A gente tem uma estrutura muito boa, que a consulta flui muito bem, ela funciona muito bem online também, né? E a gente tem toda uma estrutura ali de equipe também, respondendo sempre de prontidão. Se você manda uma mensagem pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo... qual mais que a gente tem? Que me fugiu? Tem aquele outro nome lá. Tem o Threads, tem tudo. Tem o Facebook. Então, por onde chegar, via e-mail, a gente recebe essa semana, WhatsApp, eu recebi 2 por e-mail. Eu falei, nossa, é difícil, mas WhatsApp também, chega ali né? também. E a nossa maior hoje, a maior fonte, eu acho que de conhecimento e de entrega de tudo, né? Hoje é o WhatsApp. Dificilmente você vê hoje uma pessoa ligando, né? Para fazer alguma coisa, para marcar alguma coisa. É verdade. A gente manda até para ficar registrado, né? É bom também, né? Porque hoje, vamos supor, a pessoa tá no trânsito, tá correndo para lá e para cá, até fala ali, mas esquece. Então, tá registrado é uma forma também da gente estar sempre lembrando, né? E a paciente também. Então, eu acho que começa nesse primeiro momento da escolha do seu profissional. Para você realmente saber, poxa, eu vou investir meu tempo, né, meu dinheiro em qual consulta? Vale a pena eu ir lá? Vale a pena eu perder esse meu tempo, fazer esse investimento? Porque a gente fica ali muito na linha de frente, né, desses contatos. E eu até falo isso para a doutora, a gente recebe às vezes assim, mas será que ela não me dá mais um desconto na consulta? Porque eu já gastei tanto e já fui em tantas consultas e não gosto de ninguém. Você já parou para pensar que talvez você esteja escolhendo errado essas pessoas que você está indo à consulta? Qual é o teu critério? Primeiro, né? Qual é o seu critério para a escolha de um cirurgião que vai colocar a mão no seu corpo e vai fazer a mudança que você quer, que você deseja, que você precisa? Então, a primeira escolha, né? Ali, essa escolha, ela é muito importante. Então, peneira. Porque tem muita coisa aí no mercado, então vamos peneirar, né? Sim. Olhar lá no site da SBCP também, hoje a gente tem IBAPs, né? Tem SBCP, as sociedades de cirurgia plástica. Pesquisa, será que eu tenho o meu cirurgião lá? Será que o meu cirurgião realmente fez? Essa pessoa que está dizendo, né, que é cirurgiã plástica, será que é mesmo? Será que tem a formação de 12 anos aí? Explica para elas como que chega ao ser um cirurgião plástico habilitado, né? O cirurgião plástico, ele passa por uma formação na medicina, são 6 anos de medicina, faculdade de medicina. Se formou em medicina, a gente sai como clínico geral. Acabou o clínico geral, você vai fazer a escolha da sua especialidade, né? Terminou a faculdade, você faz a escolha da sua especialidade. O cirurgião, ele vai fazer a parte cirúrgica. Então, a primeira residência é em cirurgia geral. Então, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência em cirurgia geral, depois mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Então, no total, são 12 anos de formação. Depois que você termina esses 12 anos, você faz uma prova para você saber se realmente... Se você tem o título, né? Você passa por uma prova para eles te darem o título de cirurgião plástico. Então, você pode procurar lá no site da Sociedade de Cirurgia Plástica para saber se o seu médico, ele realmente teve toda essa formação. E uma coisa hoje que a maioria, né, das pessoas, pelo menos, buscam tudo muito pelas redes sociais, né? Sim. Não vão nem mais no Google, num site, pesquisar. Elas já vão direto no Instagram, por exemplo, já joga ali. Natural, é mais fácil. É mais fácil, né? Já tá ali na mão.
E até para vocês saberem, é importante e é obrigatório o profissional que é cirurgião plástico ou que seja a especialidade, o médico, ele tem que ter ali na descrição do perfil dele qual é a especialidade dele e o número de registro. Sim. Só com esse número de registro, aí sim, você copia aquele númerozinho, que é um número de 4 dígitos. É o RQE, né? São 4 dígitos, né? São 4 dígitos. Então, você só memoriza ali 4 dígitos, joga na internet, ali no Google, em qualquer site de pesquisa, e aí ali ele já vai te falar quem ele é, o que ele é, se ele está habilitado ou não. Porque por mais bobo que isso pareça, isso é muito comum. Pra gente conseguir o RQE é uma luta, né? Então, assim, é uma jornada muito longa. Então, aquele número significa muito. Não, eu digo que mais bobo que pareça da gente ficar falando isso com frequência é porque, infelizmente, a gente vê aí muitos médicos, né, que se dizem tais especialistas, mas na verdade não são. E qual é a importância disso? O que vai mudar para você? Muda tudo, gente. Totalmente. Todo um conhecimento ali de causa mesmo, de experiência para estar vendo. Então, esse tempinho aqui que a gente perde sempre falando isso, vale a pena para você memorizar isso e para você ter isso como dica mesmo. Tem um amigo seu, uma amiga sua que está falando, dá esse alerta. Fala, você já pesquisou? Você já pesquisou direito? Ele tem o registro? Ele é habilitado? Já começa por aí. Porque nem todo mundo que fala que é cirurgião plástico é cirurgião plástico. Então, já começa por aí, né? Sim. Então, gente, vamos pesquisar. A gente tem toda fonte hoje na mão, né? Hoje é tão fácil. É tão fácil a gente conseguir informação hoje. Tem informação de graça aí para todos nós. É isso. Né? A gente está aqui dando isso para vocês realmente já startarem por aí. Exatamente. E aí, poxa, eu me identifico. A gente vê muito isso, né? Das pacientes que chegam até a clínica. Dá até uma intimidade, né? Desse contato que já tem por já te acompanhar há muito tempo. Até tomar essa decisão. Sim. Até falar, eu vou até a doutora Fabiana. Se dali em diante a gente vai marcar por agora ou mais para frente uma cirurgia, não importa. O que importa é essa escolha desse primeiro passo. Então, a gente começou a falar aí do primeiro P, que é o pré-operatório. O start para vocês é a escolha do seu médico, a escolha do seu cirurgião. A gente vê muito, né? Como elas já chegam lá e muitas delas já ficam muito emocionadas nesse primeiro contato. Nossa, né? Muito. Só de estar ali mesmo e te escutando, porque eu digo, né? Um primeiro passo e um primeiro passo muito importante. Né? A partir do momento que você está ali, você está se entregando. Você tem que ser muito bem acolhida, né? Total. Tem que ser bem acolhida, bem informada. A pessoa tem que entender qual é o teu desejo, qual é a tua dor. Às vezes, é muito por um carinho mesmo do próprio familiar, né? Do cônjuge, que tá ali, amor, você não precisa disso. Mas tá tudo bem, assim, você não precisa disso. E aí, às vezes, aquela vontade vai ficando cada vez mais ali guardadinha, porque fala, poxa, só eu me incomodo, então acho que pode ser uma questão minha que eu não preciso me preocupar tanto, né, e tal. E aí, quando vai até um profissional como você, habilitada, que tá ali o tempo inteiro se especializando para ver o melhor para elas o tempo inteiro, e sai da sua boca que aquilo dali é verídico, já é uma transformação ali, ela sempre né? fala assim, realmente não tem jeito, né? Se eu fizer atividade física, isso vai melhorar? Então, assim, quando você dá o diagnóstico, né? Porque a cirurgia plástica é o diagnóstico, né? O diagnóstico de uma não é uma doença, mas é uma alteração, né? Corporal, uma deformidade, que a gente tem que dar o diagnóstico para o paciente. Então, você tem indicação de fazer abdominoplastia, mamoplastia, mastopexia, seja lá o que for, né? Você sai dali entendendo sobre aquilo que você tem um diagnóstico, né? Sim. É interessante elas saberem também, e a gente vem falando isso com muita frequência, dentro desses termos, né, dos nomes das cirurgias, por exemplo, dentro de uma abdominoplastia, o que você faz? Retirada de pele, né, da flacidez, correção de diástase, correção de uma possível hérnia. Então, esses adendos que a gente vai vendo ali dentro da cirurgia, uma correção de diástase, por exemplo, tem CID. O que é CID? É um código de identificação da doença. Então, é uma doença, né? Inclusive, isso é até bem legal da gente falar, é possível, inclusive, a gente conseguir a internação pelo seu plano de saúde, porque isso daí, de fato, está ali dentro do rol da ANS. Sim. Isso é concretizado há muitos anos isso já, aí. né? Então, uma correção de uma hérnia, por exemplo, se a pessoa nem sabe que tem e tal, e vai exagerando, aquilo dali pode virar uma coisa muito grave, né? Pode ter que fazer uma cirurgia de emergência, né? Uma Sim. coisa...
Então, tudo isso, quando a gente fala do diagnóstico, quando as pessoas não convivem muito com a cirurgia plástica, até os próprios colegas médicos que não são da cirurgia, veem muito a cirurgia plástica como, é a fase bonita da cirurgia, da medicina, eu quero ver botar a mão em órgão, eu quero ver pegar um trauma, eu quero ver ir para uma emergência. Mas eu te falo isso assim com muita certeza dos anos que eu tenho do lado da Fabiana e vendo o outro lado totalmente ali todo dia. Não existe nada tão lindo quanto essa transformação que a gente vê ali no dia a dia. Né? Esse resgate mesmo. Então, não é... Tá muito longe de ser uma futilidade. Nossa, mas muito. Tá muito longe. Quantas coisas a gente resolve, né? A gente cura. Muito. A gente cura não cura corpo, a gente cura a alma, né? Porque o resgate da mulher é totalmente... Assim, é impressionante como a gente consegue resgatar uma mulher através do seu corpo, através da transformação e identificação, né? Para você voltar a se enxergar. Porque muitas mulheres que me procuram, elas não se reconhecem mais diante do espelho. Elas olham para o espelho e falam, eu não me reconheço. Não é esse meu corpo. A minha mama, eu não consigo tirar o sutiã na hora de namorar. Nem com seu próprio marido, né? Sim, não consegue tirar o sutiã. Então, assim, realmente é muito difícil. A gente estar ali entendendo toda essa dor, né? E totalmente disponível para o resgate de vocês. E aí, vamos lá. Essa paciente chegou, fez esse primeiro contato. Já escolheu. Já escolheu, já tá tudo certo. E aí vai chegar o dia, né? Muita gente, inclusive, né? A gente tem muitos colegas médicos que usam muito esse termo de ser o dia do sonho, né? O Dream Day, o dia da consulta. Que eu não desmereço isso de forma nenhuma, porque de fato né? Um dia muito especial para aquela paciente. Mas eu ainda acho que o Dream dele está muito longe. Ele ainda vai para uma outra etapa. Mas é muito impactante desde o momento que aquela paciente entra pela porta. O cheiro faz diferença. O visual faz muita diferença. E, principalmente, a forma com que ela é recebida na hora, né? Aquela velha frase da primeira impressão é a que fica. E Sim. É mesmo, né? Então, assim, hoje a gente tem uma equipe muito estruturada, que é muito bacana, que todo mundo fala a mesma língua. E já recebe essa paciente logo de início, com todo carinho. Já tem a Ana Júlia, que é a nossa concierge maravilhosa. A Jennifer, que está lá com a gente na recepção, incrível também. Então, já abraça ali naquele momento. E a paciente ali já expôs um pouco, né, nos contatos. E aí já chega ali, já tem um vínculo, já tem um assunto. A gente já sabe um pouco dela, né? A gente já conhece um pouco da paciente. Quando ela chega para consulta, a gente já conhece. Vocês me conhecem muito mais do que eu conheço vocês. Sim. Mas já tem uma identificação, principalmente com as meninas que você conversou, que você... Sim. Olha, isso aqui me incomoda, o que você acha? A gente sempre tenta fazer um filtro, inclusive, porque assim, a gente não tem uma agenda 100% disponível, né, o tempo todo. Então, tem sempre aquela paciente que está com uma dor, que tem alguma questão um pouco mais urgente. A gente vai tentando filtrar para quando que você está idealizando, para a gente também conseguir botar dentro do seu período. Então, as pessoas se abrem um pouco mais, né? E como a gente faz esse preparo, né, no pré-operatório, que às vezes demanda um tempo... a gente sempre pede para vir antes, né? Então, a jornada do paciente, ele começa realmente um pouco antes da data da cirurgia, pelo menos aí 30 dias antes Sim. do procedimento em si, né? Da cirurgia, né? Então, você chega, a gente está falando do pré-operatório, então a gente está falando do primeiro dia que é a consulta, né? Isso. Você escolheu o seu médico e você marcou a consulta, conversou com a Thaís, conversou com a Jennifer, marcou a consulta. Chegou lá, né, no dia da sua consulta, você é recebida por elas. E aí você vai entrar na jornada do paciente. O que é a jornada que a gente desenhou para vocês? A jornada do paciente, ela foi desenhada, né, através de, inclusive, de estudos mesmo, do que seria melhor para um paciente dentro da cirurgia plástica, que está chegando e a gente não sabe nada da saúde dela. O que a gente precisa entender aí nesse primeiro dia? O que a gente precisa extrair de vocês nesse primeiro dia? A gente precisa entender, a primeira coisa é a sua saúde, como é que tá, né? Então, você entrou, você preencheu uma ficha, que a gente chama de anamnese, né? Você vai preencher a ficha
com todos os seus dados, doenças. E ali é interessante, Fabi, ele tem umas perguntas que às vezes a gente é muito questionada, né? Eu preciso falar se eu estou fazendo terapia? Faz muita diferença você saber se eu perdi algum parente próximo? É relevante se eu me separei recentemente? E faz toda a diferença, né? Total. Toda a diferença. Total diferença. Então, tudo isso você vai preencher pra gente nessa folhinha do nosso primeiro contato. Né? E aí vai conhecer a Dani. Dani é uma das pessoas mais carinhosas, assim, né? Que a gente já teve trabalhando com a gente. Desse tamaníaco. Te abraça aqui, ó, na cintura. Mas ela é uma querida e já deixa vocês muito à vontade, assim, logo no primeiro momento, que ela já te encaminha para fazer uma bioimpedância, né? A bioimpedância é muito interessante e muito importante hoje para vocês, para os médicos, né? Saberem qual vai ser todo o cronograma, porque ele te dá toda uma composição corporal, né? E o que é essa composição corporal? Aí a doutora tem até aqui. Inclusive, essa que está na tela é dela. Gente, olha, é a minha bioimpedância, hein? Tô mostrando pra vocês, hein? Isso é muita intimidade, hein? É muita intimidade, isso aqui hein? tem tudo. Ó, o corpinho dela olha tá lá, aqui. Ó, Fabiana, tá lá meu nome, ó. Meu nome, minha idade. Então, a gente preenche isso tudo, né? A gente vai preencher toda essa... vai dar todos esses dados lá para Dani. Que é só para elas entenderem que às vezes elas ficam com medo, assim, do que é a bioimpedância. É uma balança que você literalmente sobe. É importante a gente estar sem nenhum tipo de metal. A gente pede para paciente tirar tudo, mas fica com a roupa íntima. E aí faz essa bioimpedância, logo em seguida a gente já tem toda essa análise que aí a doutora vai te passar. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a bioimpedância. A bioimpedância, ela faz lá, ó, como vocês podem ver, a análise, né, corporal, da nossa composição corporal. Então, ela vê quantidade de água que a gente tem no corpo, proteína, minerais, massa de gordura e o peso total. Então, aqui o meu peso, nesse dia, estava 63,6, né? A gente tem aqui a análise da musculatura e gordura corporal. Então, a gente vê lá, no meu peso, 63 quilos, eu tenho 25% dele aqui, ó, de massa esquelética e tenho aqui gordura 17,4. Então, eu tenho mais músculo que gordura. Tô aqui alinhado praticamente, que é o interessante, a gente tá, ainda não estou como eu gostaria, mas o interessante é a gente tá alinhado num I, né, que a gente chama. A gente fica totalmente alinhado aqui nessa... O peso tá alinhado com a quantidade de massa magra, de músculo, com a quantidade de gordura. Eu ainda tenho que perder um pouquinho de gordura para alinhar e tenho que ganhar um pouquinho de músculo para poder alinhar aqui e tá dentro do que a gente precisa. Tenho aqui meu IMC, tá 22,8. Isso aqui é interessante, né? Que é a pontuação total que você recebe, que é 77 pontos de 100. Eu fiz 77 de 100. Isso é maravilhoso. O ideal tá? é que a gente esteja acima de 65, pelo menos, né? Que a gente... Diante da análise corporal, a gente receba uma pontuação pelo menos acima de 65. A gente tem aqui o peso que eu tinha e o peso atual. Você vê que eu perdi peso, né? Opa! Aqui eu ganhei músculo e diminuí gordura. Então, perdi peso, aumentei... Esse desenho é o sonho, né? Que é o ideal mesmo, que a gente perca o ideal. Peso, aumente o músculo e diminua o percentual de gordura. O ideal é que isso aqui continue subindo, né? Isso aqui continue descendo. E, consequentemente, o peso também vai descendo um pouco até estabilizar. Porque, na verdade, o peso ele começa a estabilizar de acordo com o que você deseja. Mas aí você vai naturalmente ganhando músculo, que músculo pesa, né? Ganhando músculo e perdendo gordura. Então, o peso, às vezes, não muda tanto. Ou, às vezes, ele pode até subir, mas de uma forma saudável, né? Que a pessoa vai estar ganhando mais músculo, pode até aumentar um pouquinho, né? Na balança, e as pessoas se assustam muito com isso, né? Sim, então, quando a gente pensa em IMC, por exemplo, ó, o índice de massa corporal, o meu tá 22,8,
às vezes eu tenho, o paciente ele tem muito músculo e ele tem um IMC alto. Por quê? Porque a balança leva em consideração o peso corporal total, né? Para cálculo do IMC. Então, não necessariamente é um paciente que está acima do peso com o IMC um pouquinho mais alto. Então, a gente tem que analisar toda essa composição corporal para poder entender isso, né? Aqui uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordurinha que a gente tem lá dentro dos nossos órgãos, no abdômen, que é uma gordura que a gente só perde com emagrecimento. Não existe nada que a gente consiga tirar. Doutora, eu não consigo tirar com lipoaspiração? Não consegue. Então, como é que eu vou fazer uma abdominoplastia para você ficar com o abdômen negativo? Ou você vai fazer uma lipo-HD se você tem uma gordura visceral, que é a gordura que está dentro do seu abdômen, que eu não vou retirar com a lipoaspiração se ela estiver alta. Não tem como. Então, o ideal é que a gente tenha o IMC aqui, pelo menos aí a gordura visceral, no máximo até 9. Senão eu não consigo dar um resultado legal para o seu abdômen. Porque ele vai estar sempre mais abaulado, mais globoso. Fica aquela sensação de ele estar estufadinho. Tá mais assim, estufadinho, né? Então, é super importante. Às vezes o paciente fala assim, eu fui no médico, operei o meu abdômen e não gostei do resultado porque ele ainda ficou abaulado, parece que está ainda distendido. Por quê? Provavelmente porque você não foi informada que você precisa perder gordura visceral. Talvez você tenha uma gordura visceral mais alta. E se você não perder, você não vai ver o resultado da sua abdominoplastia. E me corrija se eu estiver errada. Quando a gente começa a fazer uma programação, assim, né? Uma reeducação alimentar e tudo mais, a gente vai fazendo uma dieta, né? Mais controlada. E aí o nosso corpo, ele vai começar a queimar essa gordura quando a gente não está absorvendo mais tanta caloria, né? Que ele vai pegar ali daquele estoque. Você não está recebendo mais tanto carboidrato, por exemplo, e a gente gasta muita energia, ele começa a entender que eu tenho um estoque aqui, eu vou começar a queimar esse estoque aqui. Então, não existe milagre, né? Não existe milagre. Para reduzir isso, você tem que segurar. Como diz a doutora Jaqueline, não tem como esperar sentada no sofá comendo pipoca para fazer uma cirurgia plástica. Vamos nos preparar. É isso aí. Né? A gente precisa ter o IMC abaixo de 26 para ter um resultado. Sim. De uma cirurgia plástica bonita, né? Óbvio que tem aí alguns casos que a gente até faz com IMC um pouquinho mais alto, mas o ideal para você que quer aquele contorno corporal, que quer um abdômen negativo, que quer uma lipo-HD ou que quer, né, um resultado, você tem que correr atrás aí de diminuir principalmente essa gordura visceral, que é uma gordura péssima para doença cardiovascular, inclusive. É a gordura que te entope as coronárias. Ela é muito arriscada, né? Muito. Então, fiquem atentas aí. Isso daqui é muito legal. E assim que você... É o primeiro contato, né? Você saiu da recepção, você vai para a primeira sala, é esse o exame que você faz. E dali a gente já imprime e aquilo dali já vai passar por toda a sua jornada ali junto com você. A gente tem a doutora Daphne hoje com a gente, que também é cirurgiã plástica, que faz toda a anamnese clínica, né? Com a doutora Fabiana. Então, todas aquelas perguntinhas que vocês respondem na ficha, todo o histórico, né, de doenças familiares, medicamentos, tudo o que já aconteceu ali naquele momento da sua vida, você vai estar falando ali, ela vai batendo ali todos os pontos com vocês. E é muito engraçado que às vezes as pessoas passam, né, eu não tomo nenhum medicamento não, eu não tomo nada para pressão, eu não tomo nada para diabetes, então eu não tomo nada. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas suplementando muito, né, e tomando muitas vitaminas, né? Tudo isso é importante de você relatar, tá? Tudo, por exemplo, absolutamente tudo. Um ômega 3, Fabi. Qual ômega é 3 tem que ser... assim? a gente precisa suspender porque causa aumento do sangramento. Sim. Então, às vezes, vocês acham que, tô tomando vitamina X, PTO. A gente precisa saber. Não tem nada que passe que a gente não precise saber. Tem que falar tudo, absolutamente tudo. Então, na hora delas preencherem, isso às vezes pode passar, né? Ela não deixa de escrever, mas na hora de uma conversa, tem que estar ali tudo bonitinho. Então, uma das coisas que a gente sempre fala e bate muito nessa tecla há muitos anos, que eu fico muito orgulhosa disso,
é o tempo que você vai levar nessa consulta. Porque tudo isso que a gente já te falou, a gente já deve estar aqui uns 20 minutos falando, é o início do início. É o início. É isso o aí. início. Então, vai fazer isso. A gente sempre fala para nossa paciente, quando agenda essa consulta, para separar pelo menos 2 horas ali, para não ter nenhum compromisso logo em seguida, para você aproveitar isso mesmo e a doutora também conseguir extrair de vocês o que vocês desejam, né? Qual é a expectativa. Então, vai fazer esse caminho ali, primeiro bioimpedância, vai para a anamnese clínica e aí depois ela já vai ser encaminhada diretamente lá para a sala da doutora Fabiana, que como uma boa cirurgiã plástica, tem a rotina dela ali, ó, toda esquematizada, toda inclusive dentro certinho. da consulta, né, Fabi? Eu já tenho todo um esquema, né, que a gente vai seguir de cronograma para cirurgia. Então, depois que vocês passam pela bioimpedância, pela doutora Daphne, aí sim você vai para minha sala, já com essas informações, e nós vamos analisar juntas, né, a sua bioimpedância, como eu disse. Eu vou mostrar para vocês ali o que tá bom, o que não tá. Às vezes tem bioimpedâncias maravilhosas, às vezes tem umas que a gente precisa ajustar um pouquinho. Por isso é importante que você vá à consulta com um pouquinho de antecedência do período que você deseja, né, fazer a cirurgia, até para a gente adequar isso tudo. E aí a gente vai através, né, da consulta ali comigo, fazer o diagnóstico de qual é a cirurgia e qual é a tua dor. O que você deseja? Qual é a tua intenção, né, em estar ali? Primeiro, o que te trouxe até aqui? É a primeira pergunta. É o ponto principal, essa né? é a primeira pergunta que eu sempre faço. O que te trouxe até mim? O que eu posso te ajudar? Né? Então, a partir dali é que a gente começa a entender um pouquinho da paciente. Isso eu já sei, obviamente, os dados de saúde dela que a Daphne já trouxe, né? Sim. Dessa anamnese clínica. Então, eu já sei se é uma paciente apta para cirurgia ou não. Quando ela vai nessa jornada que ela passa pela Daphne, a Daphne já traz também se ela está adequada no protocolo 1, que é o protocolo que a gente passa já para a cirurgia, protocolo 2 ou protocolo 3. O que isso significa, né? Quando vocês chegam para mim, passou pela Daphne, ela vai colocar lá protocolo 1, protocolo 2 ou protocolo 3. E aí eu vou explicar para vocês, olha só. Você está no protocolo 1. O que é o protocolo 1? Você está apta para cirurgia. Se a gente quiser em 30 dias, a gente já consegue pode, fazer. Nesses 30 dias, a gente vai te preparar, né? Mas você está pronta. Tua composição corporal te permite operar. Isso que o protocolo 1 quer dizer. Claro que nesse momento a doutora vai passar alguns exames, né, prévios e a gente só consegue determinar após essa avaliação. Mas, num geral, a gente está falando em composição corporal. Composição corporal te permite fazer a cirurgia, né? E depois daí, a gente vai... Se você não está inserida no 1, quer dizer que você está no 2 ou no 3. O que significa o 2? O 2 é um paciente que ele está no sobrepeso, precisa perder um pezinho e que a gente consegue, mais ou menos em 8 semanas, dar esse resultado para ele. Isso aí. Então, mais ou menos 2 meses, a gente prepara o paciente do protocolo 2. O protocolo 3 já é um paciente que está com uma gordura visceral muito alta, que está numa obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, que a gente precisa e demanda de mais tempo Pode ter alguma para o preparo. Né? Ah, doutora Fabiana, e agora? Desanimei. A senhora me colocou no protocolo 2 ou no protocolo 3, eu faço o quê? Calma, que tudo a gente tem solução. A gente nunca vai botar vocês no protocolo que a gente não possa ajudar vocês, Então, gente. Você veio para mim, tá no protocolo 2, a gente vai te encaminhar para a doutora Jaqueline, que é a nossa nutróloga, e ela vai fazer todo um esquema com vocês de perda ponderal, né? De perda de ganho de massa magra, perda de gordura. Isso tudo a gente vai fazer. E eu gosto muito da frase dela, que ela sempre fala, e o controle de danos? Controle de danos. A gente fica ali também, a gente amarra em tudo, porque é isso. Às vezes a gente está descompensado por alguma questão psicológica e a gente desconta
né, naquilo dali. Então, não adianta só a gente mudar ali sua alimentação sem a gente entender qual é a causa, o que está acontecendo. E hoje o que vocês precisam entender é que aqui na clínica a gente trabalha com medicina do estilo de vida. Então, o seu primeiro P, ele está totalmente agregado, graças à doutora Jaqueline Ney, que trouxe para a nossa clínica a medicina do estilo de vida. Ele está totalmente inserido no teu preparo. Então, os 6 pilares da medicina do estilo de vida é o que a gente vai utilizar para te preparar ou em 4 semanas, ou em 8 semanas, ou acima de 8 semanas para o seu procedimento cirúrgico. Né? Isso aí. Então, a partir desse momento que você veio comigo, teve um diagnóstico, está inserido no protocolo 1, 2 ou 3, a gente vai te encaminhar para endócrino, que é a doutora Beatriz Ohana, para nutróloga, que é a doutora Jaqueline Ney, que faz a medicina do estilo de vida. E também, se precisar, a gente tem apoio psicológico, nutricional, a gente tem todo o apoio de uma equipe multidisciplinar. Educadora física, a gente tem todo mundo para vocês. Tudinho já. Todo mundo. E aí, ali, você detectou, né? Você recebeu ali da doutora Daphne na sua mão que aquela paciente está no protocolo 1, 2 ou 3. E aí você vai conversar com ela para entender, né, qual foi essa vontade, o que levou até ela te escolher, até chegar ali. E ali, a partir dali, você vai fazer o quê dentro da consulta? A gente vai decidir qual é o diagnóstico, qual é a cirurgia. Se você vai querer prótese ou não, a gente vai conversar sobre os benefícios e os malefícios de cada, né, de utilizar ou não prótese. Será que eu quero prótese? Será que eu quero enxerto? Será que eu quero fazer abdominoplastia ou só lipoaspiração? Ai, doutor, e a cicatriz? E aí eu vou para vocês, inclusive, eu tenho um simulador lá suíço, que é um simulador 3D, que a gente faz também na consulta, quando possível, a gente faz a simulação do paciente de como vai ficar. É para você ter uma ideia de como vai ser sua mama, com prótese ou sem prótese, né? A gente faz uma simulação, obviamente, não é o resultado, né? Mas é para você ter uma ideia e vivenciar isso. Sim. E ter a oportunidade de entender em você e no seu corpo como seria. E assim, a gente sabe que todo mundo tem um ponto de vista diferente. A gente vê muito isso pelas caixinhas de enquete, né? Caixinhas de perguntas que a gente sempre coloca nas suas redes sociais. Se você gosta de uma mama mais natural ou mais marcado. Aí a pessoa vai lá e marca natural. Logo em seguida, a doutora sempre bota uma foto do que é uma mama com um colo mais natural e o que é uma mama com um colo mais marcado. Se tem ou não prótese. E aquela pessoa que falou que gosta do natural, ela marca o colo mais marcado. Aí você fica, não, mas um colo mais marcado, ele não tem aquele resultado tão natural. Sabe o que acontece, Thaís? É que ficou tão na cabeça de todo mundo que o colo da mama é arredondado. Que esse é o natural que isso virou do corpo, natural. Né? Mas o natural da mama não é colo arredondado. E é muito relativo o que é grande para você. O que é pequeno para você. Porque isso varia muito, gente. Muito, né? Então, é interessante essa questão do simulador para você também conseguir mostrar. Olha, isso daqui é um pouco mais natural. Esse daqui já não é tanto. Esse daqui eu consigo botar um colo mais projetado, assim. Porque o visual, ele conta muito, né? Muito. A gente é totalmente visual, né? Totalmente. A gente é muito visual. E cada geração mais, né? Mais, cada geração certeza. Mais. A gente aqui, olha aqui, o que tá aqui na mão. A gente gosta de ver. De um papel que, não, a gente quer botar um negócio na tela. Porque o nosso olhar, ele grita, né? Então, ali, muitas delas questionam muito, né? Antes de chegar até esse momento, se você vai mostrar fotos de antes e depois. Então, nessa conversa ali, nesse momento, é que você está disponibilizando isso também, né? Isso, aí eu seleciono um caso parecido com o seu, que óbvio eu já tenho muitas pacientes, e eu tenho uma memória boa para paciente, então eu seleciono... Eu concordo e assino embaixo, tá? Porque só vendo de verdade, assim. Eu seleciono mais ou menos, eu lembro, olhando o corpo, eu falo, parece com a fulana de tal, eu já vou lá na pastinha, busco uma foto parecida com o seu corpo, falo, olha, é isso aqui que vai acontecer com você. Consegue entender? Vamos trabalhar com realidade. É isso aqui. É isso que você deseja? A cicatriz é assim. Ó, a gente consegue fazer o L, ou a gente consegue fazer o T, ou a gente consegue... O abdômen vai ficar com uma cicatriz daqui e aqui. Eu desenho, inclusive, no corpo da paciente. Pego lá o lápis e desenho. Olha, é aqui que vai ficar a sua cicatriz.
Isso é legal, pra você? até para às vezes elas também vão sozinha, né? E não tem ali o companheiro ou quem tiver com elas. E você marca até na canetinha, né? Pra ser um pouco mais fácil de sair. Pra quando a pessoa chegar em casa, conseguir mostrar. Olha, amor, ela falou que a cicatriz é daqui a aqui. É desse ponto a esse ponto. E geralmente elas pedem pra deixar o desenho pra mostrar pro marido. Ontem a gente teve um relato muito interessante que no ato da consulta, você falou pra paciente que provavelmente ela teria uma cicatriz em T na mama, que é uma cicatriz um pouquinho mais extensa. E no ato cirúrgico, você conseguiu, amém, fazer uma cicatriz em L. Sim. Mas é muito importante, assim, você não criar essa expectativa. Óbvio que no ato cirúrgico a gente vai tentar o melhor, né? Eu sempre falo pra vocês, olha, vai com essa expectativa, mas eu vou tentar te entregar mais que isso. Isso aí. Né? Porque o que a gente deseja é que vocês saiam muito felizes com o resultado. Então, óbvio, ninguém quer ter... Você não vai num cirurgião que vai querer um resultado mais ou menos. Você quer um resultado excelente, né? E não tem ninguém mais chato do que eu. Eu sou bem chata e criteriosa com essa questão de cicatriz, posição da cicatriz, onde vai ficar, para ficar escondidinha lá no biquíni. Então, gente, é isso, né? O nosso primeiro P... E ali naquele momento, só para elas entenderem ali, porque vão falar, eu negocio isso com você, porque elas querem muito, elas gostam muito, né, dessa parte do lúdico e de botar isso em prática e tal, mas qual é o ponto final? Como é que a gente paga isso? Como é que a gente faz isso? Como é que isso faz acontecer de verdade, né? Então, aí eu solicitei os exames para vocês, tem um bocado de exame que tem que fazer, né? Sangue, urina, raio-x de tórax, ultrassonografia, tomografia se precisar, mamografia, enfim, uma quantidade que aí os exames são variáveis, né, para cada paciente, para a gente ter o risco cirúrgico. E aí, a partir desse momento, que já está tudo esquematizado do teu protocolo cirúrgico, quanto tempo você vai fazer a cirurgia e qual é a cirurgia que você vai se submeter, aí você vai lá para a Thaís, para saber o quanto isso custa, né? Sim. Para você fazer o seu planejamento financeiro também. A gente vai fazer todo o planejamento ali, financeiro. Essa questão dos exames, a gente já tem um hábito, né? A gente já está muito acostumada, inclusive, dos locais que aceitam tais planos de saúde, quanto tempo demora, de entrega. Então, a nossa equipe ela já está muito consolidada nisso para também estar te ajudando. Então, não é um bicho de 7 cabeças que a gente sabe que, às vezes, elas saem de lá com tanta informação nova que ficam perdidinhas. Eu faço questão de botar no post-it, inclusive, faz esse nessa ordem, o cardiologista por último, porque ele precisa ver tudo antes. Então, o que a gente pode, né, facilitar do nosso dia a dia, da nossa experiência ali, a gente vai estar aplicando nisso para vocês, sem dúvida nenhuma. E como a gente falou ali um pouquinho no início, hoje a gente sempre tenta também facilitar para vocês tudo e qualquer procedimento que a gente tenha a possibilidade de estar acionando o seu plano de saúde por uma questão de fato de saúde, né? É uma questão de uma doença que você tem ali, que a gente pode estar buscando, a gente faz tudo isso para vocês. É um pouco mais oneroso, né? De tempo, de trabalho, sem dúvida, a doutora faz grandes relatórios. Os planos de saúde, eles caem muito em exigência, né? Eles vão te perguntando, solicitam te muitas coisas. Isso daí não é um problema. E uma outra paciente que a gente teve lá esses dias, ela falou, mas vocês que fazem isso, não sou eu, não? Porque eu fui no médico e, assim, eles me pediam para fazer tudo. E é muito complicado mesmo. São termos que eles vão te cobrar que você não faz nem ideia do que é. Então, não, pode ficar tranquila que a gente resolve e vai esquematizando e botando tudo isso num cronograma para vocês não ficarem perdidas. Isso aí. E não parecer um bicho de 7 cabeças. Uma coisa que a gente fala muito é a diferença ali, né, de preço e valor. Isso aí, eu acho que quanto mais o tempo está passando, as pessoas estão entendendo isso na prática, né? Porque nada que você tenha uma boa qualidade, desde o material, né, cirúrgico. A Fabiana estava falando muito aí da cicatriz. Não é só o ato cirúrgico que faz a diferença na cicatriz, né? É o fio que é escolhido que você usa, a cola cirúrgica que você usa, e tudo isso tem seus custos. Mas o que eu sempre falo muito lá para elas nesse momento ali do recebimento do valor, para não ficar aquele susto, dilui isso. Para você entender, primeiro de tudo, o único momento que essa paciente paga em algum valor para estar conversando com você é na primeira vez. Sim. Né? Depois, a gente vai ver aí o perioperatório, o pós-operatório, que o pós-operatório demanda muito tempo.
Nada disso mais tem um custo. Então, quando você recebe esse planejamento financeiro, é para um entendimento de quantos meses? De 6 meses a 1 ano, quiçá, para você ir diluindo aquilo dali, entendendo quais são os valores. A gente bota muito claro ali para quem é o quê, né? Cada profissional está recebendo dessa forma, o que você está pagando, para onde está indo. É tudo muito às claras, assim. E o feedback que a gente recebe é tão legal que é muito nesse ponto ali, da gente entender desde a dor inicial e até esse acolhimento mesmo, né? Em toda essa jornada. Porque isso daqui, tudo que a gente está falando, é só o início, gente. É só o start. É só o início. Tá começando aqui. E, de fato, tudo que a gente tem para ajudar. Então, por exemplo, a Fabiana sai da sala dela e vem para mim. Se é uma paciente que tem uma abdominoplastia, né, diagnosticada ali, indicada para fazer, a gente já tem todo um cronograma de vamos já preparar esse abdômen, vamos preparar essa respiração, vamos já passar esse vídeo para você, vamos usar esse tal tipo de cinta. E aí as pessoas, cinta, posso botar uma que eu já tenho em casa com colchete. E aí a gente vai, né, orientando. Porque aí tem esse preparo também no pré-operatório com a fisioterapeuta, né? Que é super importante. Se for uma abdominoplastia, como eu faço plicatura estendida, né? Eu prendo bastante ali a diástase, corrijo bem a diástase. Eu gosto que os pacientes façam o preparo pré-operatório para na cirurgia, né? Para o pós-operatório ser bem tranquilo. É, isso aí. E Acho que é isso. Acho que falamos tudo do pré-operatório. O primeiro P tá aqui esmiuçadinho para vocês. Se tiverem alguma dúvida ainda sobre o pré-operatório, deixa aqui nos comentários que a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Muito bem, gente. Obrigada. Até o próximo. E fica aí para assistir o peroperatório também, que também vale a pena. Beijo!